Temos agora a sessão de conteúdo com o tema O Ecossistema do Varejo Alimentar. Eu convido ao palco a sócia da EY e líder do segmento de consumo, produtos e varejo para a América Latina, senhora Cristiane Amaral, e o líder de produtos de consumo e varejo da EY Parthenon Américas, a divisão de estratégia da EY, senhor Will Auchincloss. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Prazer estar novamente aqui com vocês, debatendo um pouco sobre uma questão tão importante, que são os nossos resultados, as nossas contribuições no Brasil e as nossas possibilidades de crescimento. Vocês viram desde ontem, passar aqui um pouquinho alguns dados. Vocês viram desde ontem várias informações sobre o comportamento do consumidor. Nós falamos sobre isso no ano passado, e quando nós olhamos na pesquisa do UI Future Consumer Index, ao longo dos últimos anos, nós vemos que só tem uma coisa constante, é que a complexidade está aumentando cada vez mais, e a velocidade com que nós, como consumidores finais, temos mudado, né, o que nos faz comprar, o que motiva ali no último momento a minha escolha de compra, tem acelerado muito. Então a gente tem aqui, literalmente, uma tempestade perfeita, né, agravada ou acelerada por temas que vocês debateram ontem, né, como toda a questão de crédito, toda a questão do nosso sistema financeiro, dos bets. Juntando tudo isso, complexidade, volatilidade do hábito de consumo e todo esse ambiente, como que as indústrias, como que os varejistas, né, como que nós, enquanto varejo alimentar, estamos reagindo, o que estamos fazendo e qual é a tendência que nós temos adiante. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho, mas eu vou retomar alguns pontos super rápidos sobre comportamento do consumidor. Né, e o quanto, de alguma forma, são necessidades conflitantes. Então, nós temos aí 59% dizendo que tem buscado alternativas para conseguir comprar as mesmas coisas gastando menos, contra 53% do global. 59% dizendo que tem utilizado marcas próprias, isso vem aumentando no Brasil, né, como uma forma de economizar. 73%, em contrapartida, dizem que fazem compras somente com base no que veem ou escutaram dos influencers. Então, num momento, eu estou super preocupado com a economia, estou atento a isso, mas também vou ali e faço compras com base no que um influencer está me dizendo. E o ESG, como que está esse ponto, né, no comportamento do consumidor? 74% dizendo que vão estar cada vez mais atentos a essas questões, porém 54% dizem que custa muito. Então a gente vê aí de novo, né, necessidades e pontos de vista conflitantes. Experiência. O que está fazendo o consumidor migrar ou baixar um app e estar em um programa de fidelidade? O aspecto principal hoje é conseguir ter o acesso sem custo a fretes e devoluções, 77% aqui no Brasil. E nós temos 52% dizendo que também gostam, né, quando dão os seus dados, de ter acesso àquele produto que ele olhou, que ele gostaria de ter acesso, com desconto, né, e com uma possibilidade de economia financeira. Em contrapartida, o brasileiro super preocupado com todas as questões de fraude, né, de roubo, que estão vinculadas a essas operações e a todas as transações online. E aí a gente desce um pouquinho aqui em alimentos, e a gente tem 41% dos brasileiros dizendo que estão procurando alternativas mais baratas, inclusive nos alimentos básicos. Uma preocupação grande e aumentando com saudabilidade, principalmente com a saúde física. Vocês devem lembrar, na época da pandemia, a gente tinha aqui 98% com a saúde mental. Então, no Brasil, a saúde física crescendo,
E a gente vai ver, já vou mostrar alguns dados aqui, falar só de Ozempic para a gente entender o que faz, né, o consumidor mudar, né, quais são fatores de mudança. E a questão de experiência e impactos. Onde é que está isso? Né? Onde que nós estamos? O consumidor quer a melhor experiência, mas ele quer tudo. Eu quero rápido, eu quero barato, eu quero sustentável, eu quero saudável, mas não vou pagar mais por isso. E essa equação ela fica cada vez mais complexa, tanto para a indústria quanto para os varejistas. E o que está sendo feito nesse sentido, e o que pode ser feito, é um pouco do que nós vamos falar adiante. Aqui eu trouxe um dado só para a gente pensar o que faz o consumidor, nós como consumidores, mudarmos tão rápido. São diversos fatores. Aí eu trouxe um aqui só para a gente visualizar como, às vezes, uma mudança em um setor afeta outro. E aqui a gente tem uma mudança aqui do setor, em toda a parte de saúde, um efeito aqui do Ozempic, o antes e o logo depois do Ozempic, mostrando uma queda na quantidade média de snacks diários que nós fazemos de 40%, ou seja, de 3,5 snacks diários para 2,1, e na quantidade média diária de refeições, uma queda de 21%. E aí você vê um setor afetando o outro, e aqui uma questão de saúde podendo afetar, e vai afetar o nosso setor de diversas formas. O que as indústrias falaram para os analistas esse ano sobre a sua estratégia para 2024 e para os próximos 3 anos? O que mudou no que as indústrias disseram, entre 23 e 24? Crescimento continua igual. Todo mundo quer crescimento, todo mundo tem e precisa trabalhar a margem e todo mundo está preocupado com custo e inflação. Principais pontos que mudaram, e essa nuvem de palavras que vocês estão vendo, ela é feita exatamente com base no que as empresas, as indústrias apresentaram na Conferência de Analistas de Nova York. Então, aí a gente tem um crescimento grande de ações e estratégias vinculados com toda a parte logística, de supply chain, toda a parte de operações, visando não só um serviço mais ágil, mas mais produtividade em toda essa linha e transformação digital super forte, além de uma preocupação mais balanceada, tanto com o cliente da indústria quanto com o consumidor final, que não tinha esse balanço em 23. Ou seja, nós temos aí diversas transformações feitas pelas indústrias e pelo varejista, que podem e vão desde performance, a estratégia de crescimento, inovação de portfólio, sua estrutura, e como fazer e ter ações práticas em tudo isso, com o comportamento do consumidor tão flexível. Dá para fazer tudo com o dinheiro que a gente tem em casa? Dá para fazer tudo só com o dinheiro que cada um de nós tem? Estou vendo aqui várias cabeças balançando. Não tem como. E por isso a gente trouxe aqui uma provocação importante sobre como usar o seu ecossistema, ou como usar o ecossistema a favor. Porque nem todos aqui vão poder ter o seu próprio banco, o seu próprio cartão de crédito, sua própria plataforma, a sua própria empresa de mídia e entretenimento. Então, como utilizar essas mudanças a seu favor e conseguir ter uma estrutura ou uma estratégia mais flexível para se adaptar. E manter ou melhorar o crescimento com margem no nosso setor aqui no varejo alimentar. Para isso, nós trouxemos, e o Will vai falar um pouco disso para vocês, nós pegamos 20 anos de todas as transações financeiras globais, que totalizam mais de 2.100.000 transações financeiras. E estudamos todas as interconexões para achar onde estão as convergências. Que entendendo as convergências, a gente consegue pensar um pouco melhor nas possibilidades. E aí, quais são os 5 pontos que nós achamos de convergência nessas transações, quando nós projetamos o algoritmo futuro? Então, nós olhamos 20 anos para trás para projetar o futuro e achar onde estarão essas convergências.
E aí nós temos 5 pontos principais. Bem-estar para a vida toda, que é o que a gente chama de lifelong well-being. Disrupção tecnológica, que é o que está aqui sendo chamado de Silicon Disruption. Toda a questão de transição energética. Toda a questão vinculada num digital sem fronteiras, cada vez mais. E futuro de habitação. Então, são 5 pontos de convergência que é importante a gente estar atento, né, para entender o que está acontecendo e os próximos passos. E onde a Abras, o varejo alimentar, está posicionado nesse sentido? Vocês estão aqui no Lifelong Wellbeing, nessa parte verdinha do sistema. E o que está próximo? Nós temos aqui bem próximo toda a parte do Digital Sem Fronteiras, toda uma parte de tecnologia. E aí, quais são os movimentos, né, ou quais são as possibilidades de negócio hoje? Vocês já ouviram ontem, ouviram hoje, vários, né, criando, né, ou ampliando sua própria plataforma, oferecendo serviços de dados, toda a parte de serviços financeiros, alguns já entrando em mídia e entretenimento, retail media já em vários de vocês, né, e como que isso pode ampliar. Então, isso é um pouco do que a gente vai estar falando. Aqui vocês conseguem ver já uma parte dessa ampliação, né, com toda a parte aqui de alimentos e bebidas, que já é mais tradicional. Vocês veem aqui um link interessante com a parte de agronegócio. Bem interessante esse aqui. E lembrando que essa parte de alimentos, a gente está falando de alimentos para os humanos e para os animais. Que também tem um pouco de disrupção nesse sentido acontecendo no Brasil. E quando nós pegamos o principal vínculo que está ali com serviço e cuidado com a saúde, já aparece no meio toda a parte de mídia e entretenimento, serviços financeiros, serviços e infraestrutura de internet e vários pontos que a gente pode estar explorando, independente do formato. O segurado e o time da Abras acabou de falar aqui sobre toda uma parte de formato. E aí é importante a gente botar todos esses pontos na mesa para pensar o que eu vou fazer o meu negócio, como que eu vou ampliar a minha margem. Porque a margem em vários desses serviços é muito maior do que a nossa margem e o complemento de negócios que a gente pode fazer. Então, para isso, eu vou chamar o meu colega Will, que lidera aí o iPattern para Retail nos Estados Unidos, para poder comentar e falar um pouquinho com vocês de como fazer, o que as empresas têm feito, como fazer, como ampliar nesse sentido. Mas fiquem de olho nesses blocos principais de transformação para pensar quais são as alianças, quais são as joint ventures que eu vou fazer, ou quais são as empresas que eu vou estar comprando ou me associando. Tá bom? Will? Obrigado, Chris. Bom dia, Abras. Bom dia, Abras. É um prazer estar aqui. E eu disse 66% do que eu sei de português, então, por favor, me perdoem. A Cris fez um bom trabalho explicando os ecossistemas do nosso mundo. Então, como competir nesse ecossistema e o que está acontecendo? O que temos visto é uma grande mudança nas bases de concorrência do varejo tradicional para uma nova forma de concorrência. Então, historicamente, os varejistas focaram nas 4 paredes, concorrer com um grande sortimento, um grande serviço, mas o que está acontecendo agora é que precisam de novas competências e ativos. Isso vai incluir infraestrutura digital, TI, analytics, e nós vamos falar um pouco mais disso em detalhes, muito mais parcerias também, e muito mais aquisições e fusões para expandir suas competências e atender aos clientes e vencer nesse mundo em mudanças. Nós chamamos isso de fazer com que o varejo se transforme numa plataforma, onde tragam seus ativos, suas competências, seu know-how e juntem isso para atender aos consumidores. Isso está acontecendo porque os varejistas estão muito bem posicionados no setor para
ter sucesso. Esses tipos de negócios têm uma grande margem, mais retorno de capital, porque são digitais e leves em ativos, e os consumidores confiam e têm um relacionamento que é muito forte. E isso dá uma vantagem competitiva dentro desses espaços. Então, o que vocês podem ver aqui nesse slide é um fenômeno global. Temos visto grandes marcas na América do Norte, América Latina, regiões do Oriente Médio e da Ásia Pacífico. Então, para dar um exemplo de um varejista que tem feito isso há mais de 20 anos, é o Walmart, na China. Eles começaram o e-commerce mais de 20 anos atrás e eles criaram um negócio chamado Dmall, que é parecido com o Amazon Web Services. Então, se vocês conhecem a Lidl da Alemanha está fazendo a mesma coisa. O Walmart tem feito isso há uns 15 anos. É um negócio de alto crescimento e alta margem. E eles têm um marketplace para atender outros varejistas e outras marcas para entrar no mercado da China. E isso tem se mostrado um ótimo negócio de retorno sobre capital. Então, esse é um cenário onde alguém construiu esse negócio. A Soriana fez isso através de parcerias e fez um negócio com a Falabella, que tem uma operação de larga escala de cartão de crédito, e começou a oferecer serviços financeiros aos clientes da Soriana. É provavelmente a maior parceria em termos do tipo de acordo. As empresas de cartão de crédito têm trabalhado com varejistas há mais de 50, 60 anos em muitos lugares do mundo. E tem um registro de sucesso, porque a Soriana tem acesso aos dados de transação, aos clientes, e a Falabella tem a capacidade de atender esses clientes, operar financeiramente e oferecer esses negócios. Então, é uma parceria. E a Amazon, para aqueles que conhecem, eles recentemente compraram uma empresa de saúde. A Amazon é considerada a melhor ou o padrão ouro de diversificação no setor, certo? Então, a One Medical é um escritório de saúde híbrido que também oferece telemedicina. Tem um valuation de 3,5, 4 bilhões de dólares. Na verdade, foi uma das maiores aquisições, e eles fazem o link dos clientes na plataforma. Então, vocês podem ver no ciclo quantos outros negócios adjacentes a Amazon está envolvida. Então, eles compraram o Whole Foods, eles têm uma plataforma chamada Twitch, que é uma plataforma de videogames e streaming. Eles compraram o estúdio MGM e eles têm também os web services. Então, esse é um bom exemplo de muitas estratégias sendo unidas. E o One Medical é um bom exemplo de uma aquisição. Às vezes, nem sempre dá certo. O Walgreens tentou diversificar nos Estados Unidos e eles compraram o Village MD, que era uma farmácia de e-commerce. Não funcionou muito bem. Acho que a estratégia era boa, mas o negócio core do Walgreens estava com uma série de problemas e isso acabou interrompendo o fluxo de capital e eles meio que não entenderam o alinhamento da base de clientes. Então, há lições aprendidas. E isso pode nem sempre funcionar, mas é importante fazer isso de forma estratégica e medida para aumentar a possibilidade de sucesso. Vamos então falar onde os varejistas estão diversificando nesse mundo. Esses são dados globais, acho que são os principais 15 varejistas. Podemos ver os tipos de serviços, seja financeiros ou atacado, o setor imobiliário. Outra coisa é retail media, no topo, e você tem visto crescimento nos últimos 5 anos. É importante ver a quantidade de como essas atividades estão crescendo. A diversificação está aumentando. É importante, então, criar esse ecossistema para competir e atender melhor os clientes.
Esses novos negócios são muito lucrativos na média para esses varejistas. Então, do lado esquerdo, temos a margem média do varejo alimentar principal e algumas das margens e que alguns clientes atingiram do lado direito. São, claro, margens muito altas e muito em função de que são negócios digitais, portanto, é pouco capital investido, alto retorno sobre capital. Eles podem também melhorar certas linhas do seu PL em relação à concorrência. Então, se você está buscando a mídia de varejo, por exemplo, você tem uma base de clientes para os quais vender anúncios. Você provavelmente já tem a logística, a infraestrutura, você pode alavancar isso para atender outros clientes. Nos serviços financeiros, falamos da Soriana para atender mais os seus clientes. E com tecnologia e dados, você pode monetizar de outras formas. Então, é muito importante criar esses fluxos de receita alternativos que têm grande potencial. Então, como os varejistas fazem isso para dar certo? Falamos do exemplo do Walgreens, que não deu muito certo, e tem outros exemplos também, mas tudo começa com uma boa estratégia. Começa com seu negócio core. Então, qual o seu propósito? O que você quer atingir? Qual o posicionamento e qual a sua estratégia? Depois, é preciso olhar para o negócio e entender quais os recursos que você tem. Quando pensamos nos recursos físicos e tangíveis, suas lojas, centros de distribuição, suas redes e os recursos intangíveis. Isso pode ser dados de clientes, know-how, uma relação proprietária com fornecedores. E aí é importante criar um design com foco no cliente e o que pode ser feito para atender às necessidades do mercado. Então, muitas pessoas dizem, eu tenho essa competência ou não, e aí eu não consigo avançar. Na verdade, os clientes não se importam de onde vêm as competências. Se você tiver essa competência, ótimo. Mas se você tiver que obter através de uma parceria, ou uma aquisição, uma fusão, e criar outros negócios, aí sim, é possível ter sucesso. Então, se você não tiver os ativos, nós pesquisamos as transações dos varejistas e tem se mostrado, claro que a pandemia impactou a todos, e com as taxas de juros aumentando nos últimos anos, ainda temos cerca de 900 mil transações. A maior transação foi a aquisição da Speedway, mas não só M&As, mas também temos parcerias, então é meio que 50% das transações. Muito também está focado em empresas privadas, isso por conta do mix dessas parcerias e as competências que estão sendo buscadas. E aí temos a região, meio que um terço entre as 3 principais regiões do mundo. Então, isso está acontecendo no mundo todo. Se nos aprofundarmos nessas transações, elas caem em 5 categorias. Uma é a questão da escalabilidade. Isso ainda importa para os varejistas, principalmente nas suas áreas de negócios. Os negócios, as transações vistas aqui, é cerca de 1/8 do total de volume de transações e de alto valor. São grandes transações. Então, você busca a escalabilidade nas principais categorias. Depois, temos as transações que buscam expansão para categorias adjacentes. Então, por exemplo, tem uma marca que vende sapatos e agora está entrando no mercado de bolsas de luxo. Isso seria um exemplo da Coach e Michael Kors nos Estados Unidos. Eles estão contemplando uma fusão nesses conceitos. E-commerce no varejo de alimentos ainda é um canal importante de aquisição, mas muito já foi feito. Então, os varejistas têm aumentado seus canais e têm feito aquisições. O e-commerce já existe há mais de 20 anos. Então, isso mostra a importância.
dessa área. A tecnologia também é algo importante, então é importante trazer competências de TI. Então, veremos isso com inteligência artificial, aplicativos de fidelidade, gestão de supply chain, para rodar o negócio de forma melhor. E, por fim, a maior em termos de transações, por número de transações, são transações alternativas. Isso é praticamente metade do volume de transações nos últimos 5 anos. E isso mostra que o futuro do varejo está aqui, mas ainda está distribuído de forma desigual. Os varejistas estão falando com as suas seu corporativo e fazendo movimentos para aumentar seu negócio de formas diferenciais. Aqui temos uma divisão por região e por tipo de transação. Então, focando na América Latina, a maior parte do trabalho tem sido feito em serviços financeiros. Como exemplo, a Soriana, que eu falei. E isso vai depender da evolução do setor na região, dependendo de onde estiver na curva de maturação. Então, nem sempre é preciso fazer o desenvolvimento corporativo, que pode levar tempo e muitos recursos. Com as parcerias, é possível testar e aprender e encontrar aquisições, porque às vezes é possível também adquirir um parceiro. Então, rapidamente, vamos falar sobre como pensar nesses negócios, porque, claro, há riscos envolvidos. Nós trabalhamos com uma série de varejistas no mundo para tentar resolver esses problemas. E o que nós descobrimos é que copiar e adaptar o processo que o Venture Capital usa é uma boa maneira de diminuir o risco. A forma tradicional era colocar muito dinheiro no negócio, esperar que a equipe desse certo, esperar alguns anos para ter um retorno, e muitas vezes isso não funcionava. Então, nós recomendamos, então, essas etapas com uma abordagem com disciplina. Então, as ideias têm de ser boas, para ser interessante para os clientes, é importante fazer a nossa lição de casa e também aliar o financiamento com os estágios de desenvolvimento do negócio. Então, não colocamos todos os ovos na mesma cesta. Buscamos KPIs, indicadores, métricas de sucesso boas. Então, se é um negócio de serviços financeiros, você vai olhar quantos clientes foram adquiridos na plataforma no primeiro ano. Utilizamos essa metodologia com clientes, ela é provada, é uma boa forma de diminuir o risco e também é uma forma interessante de realizar o seu financiamento enquanto espera o retorno. Outra estratégia que nós temos visto é o de desenvolvimento corporativo. E é importante pensar nisso, o que queremos adquirir e qual a complexidade, qual o impacto dessa aquisição. Então, para esse tipo de transação, elas acabam caindo no campo do crescimento estratégico, onde estamos expandindo as competências e isso não conflita com o que já temos. Então, é mais uma necessidade, é uma questão de expansão mesmo das competências. Então, é importante olhar o crescimento estratégico, porque a maioria das transações são do pool de receita alternativa. Então, rapidamente para encerrar, se começarmos a pensar numa ideia de integração, há 4 questões sobre o que você está buscando. Então, o que você está buscando, o como também é importante, decidir isso com os seus parceiros e ser bem claro a respeito de como isso vai funcionar. Vai ser uma parceria, vai ser um M&A. Decidir quem vai liderar isso para você é uma etapa muito importante, porque muitas vezes vemos os varejistas emprestar recursos do negócio pensando que essas pessoas podem fazer isso. Mas isso é um trabalho integral e as habilidades que as pessoas têm de ter é muito importante. Essas pessoas têm que pensar
no grande cenário, mas também observar os detalhes. Especialmente se você estiver tentando fazer um drive to market, pensando numa parceria já existente. E, por fim, o tempo da integração e o nível da integração também. É preciso pensar nisso com antecedência, o nível de integração necessário, e talvez você tenha um roadmap aí de 5 anos para isso. Então, comece entendendo essa clarificação e depois pensar nisso em 5 anos, ou se isso for uma necessidade urgente e você quiser ser mais agressivo, é uma outra opção também. Então, muito obrigado pela atenção e boa sorte nos seus novos negócios. Obrigada. Devido ao nosso tempo, teremos apenas uma pergunta ao nosso convidado, que agora. Senhor Will Auchincloss, quais principais vantagens as empresas colhem ao ampliar o seu escopo de atividades e explorar o seu ecossistema? Então, como podemos explorar o ecossistema e o que eles devem observar no seu negócio atual para pensar em novas possibilidades? Ótima pergunta. Acho que há 3 coisas importantes. É você estar buscando por sinais e coisas que estão mudando no seu ecossistema. Então, se, por exemplo, você tiver indústria fornecedor que estão oferecendo plataformas, ou um novo negócio de e-commerce, ou mudanças muito drásticas no seu consumidor, isso é um sinal de que algo está mudando. É importante ver como você vai responder a isso. Em segundo lugar, olhar do ponto de vista do consumidor. É importante ter um foco no consumidor e fazer um trabalho aprofundado para entender o que querem. Eu me preocuparia menos com a concorrência. Eu acho que isso parece contraditório, mas há sempre necessidades que não são atendidas e os varejistas têm um bom posicionamento para buscar atender isso. Em terceiro, entender quais são seus pontos fortes e seus ativos, porque você quer alavancar seus ativos nesses novos negócios. Para aumentar as chances de sucesso, você não quer abrir 4 ou 5 linhas de negócio. Às vezes isso funciona, mas as chances são mais distantes. Você quer poder aplicar seus ativos de forma tática em áreas menores para aumentar as suas chances de sucesso. Pessoal, e um ponto importante, o Will comentou, para poder ficar atento ao perfil do consumidor, né, e ao como o consumidor tem modificado, né, o que lhe importa no momento e na decisão da compra. E aí uma última reflexão é ficar atento ao consumidor, mas também às mudanças dos outros setores em função da mudança do comportamento do consumidor. Por quê? Vocês estão vendo várias ações que tanto as indústrias do varejo alimentar, quanto as indústrias alimentícias de bebidas, quanto o varejo alimentar têm tomado, desde que nós entramos aqui no Brasil com Open Banking, com Pix. Isso muda completamente o que o consumidor quer de experiência. E aí começam a nascer as plataformas de pagamento, né, o que 30 anos atrás, 20 anos atrás, era o cartão de crédito próprio, entra em toda a sistemática de crédito, entra como possibilidade de solução, como parte da experiência que o consumidor quer. A gente acabou de falar do Ozempic, como que isso vai transformar a indústria? Quando cair a patente, isso tudo bem, a maior parte da população do Brasil não é a classe alta. Mas um bom pedaço de comportamento que está mudando da população, ela não está sendo em função das questões somente de saúde, ou somente por conta da questão de tireoide, mas também por questões de peso, de saudabilidade. E na hora que isso começar a ter em vários formatos, em várias formas de uso, como que isso vai afetar a indústria e como que afeta o varejista? O quanto a gente vai precisar, enquanto varejo alimentar, estar de olho no nosso mix de produto, no portfólio que a gente tem, porque vai ter uma preferência pelos alimentos mais saudáveis. E vai pagar mais por isso? Não vai? Quais são os complementos? Aí é o serviço financeiro, é o last mile, é o transporte, é o desconto, é o programa de loyalty. O que vem mais?
E enquanto varejo alimentar, quais são os complementos do negócio? O que antes era o aluguel de loja dentro do supermercado e que hoje muitos já estão fazendo toda a parte de automação e facilitação ou colocação, né, dos serviços, né, de alimentos dentro das suas lojas, o que mais que vem adiante? Quais são as alianças, quais são as possibilidades, quais são as ventures, como que a gente vai se reinventar? Então, o convite que eu deixo aqui é para que a gente fique de olho, sim, no comportamento do consumidor e também no quanto o comportamento do consumidor está afetando as outras indústrias e como essa convergência pode ajudar a que a gente continue crescendo com rentabilidade, trabalhando nessa equação tão complexa que vem do comportamento do consumidor, que está cada vez mais volátil, né, e com maiores patamares de exigência que não dá para a gente só bancar com capital próprio, com operação própria, né, comprando, verticalizando. Né. A gente tem que ser aí bastante criativo, ser bastante ágil para poder estar fazendo tipos e possibilidades de transações diferenciadas. Então, bom evento para vocês, pessoal. Obrigada pelo tempo. Né, é um prazer estar debatendo e discutindo o futuro do nosso setor. Obrigada, Will. Obrigado.